Você assistiu o Round 6? Independente da sua resposta, você provavelmente conhece o Gi-hun, o protagonista. Mas o que você talvez não percebeu é como o remorso e a culpa movem esse personagem. Toda a trama é baseada na impotência dele. E nesse análogo de horror, a culpa dele já tá incontrolável. A voz da cabeça não para de falar. E ela tem uma origem macabra. Mas vamos com calma que a gente descobre. Eu sou o Estevam e esse é Squid Game Analog Horror. Nós acompanhamos o POV do Gi-hun, então tudo que a gente vê é a visão dele. Mas antes disso, a voz do remorso manda o Gi-hun acordar. A filha dele tá esperando faz tempo, e depois de um surto, ele finalmente acorda. Então outra voz começa a falar com ele. Por que você ainda está aqui? Você já ganhou dinheiro. Você quer salvar essas pessoas? Você é tão estúpido. Eu não entendi. Você não tá assustado? Você se assustava com tudo. Você até me finalizou, depois que eu disse pra você deixar minha mãe segura. Com essas informações, a gente descobre quem é a voz do remorso. Sang-woo, o suposto amigo do Gi-hun da primeira temporada. Com essa dúvida respondida, temos a próxima. Por que o Sang-woo tá falando com o Gi-hun? Mas isso é papo para depois. Então, como um RPG, o Gi-hun sai em busca dos seus amigos. 0 de 3 amigos encontrados. O Sang-woo não entra nessa conta. Depois de sair do salão principal, ele acaba pisando em algo. Esse algo é a cruz do Thanos, que foi palco de grandes potes na série. Mas aqui é uma referência interessante. Enfim, depois de um tempo o Gi-hun chega na sala do jogo socializar. Aquele jogo das portas em que se você for antissocial você é finalizado. Até que isso daqui acontece. Depois de ver o espírito da Young-mi e deixar ela lá sozinha, o Gi-hun segue em frente. 1 de 3 amigos encontrados. Hora de ir pra outra área. Eu tenho uma pergunta, Gi-hun. Você já salvou alguém por acaso? Você não sabe, não é? Você nem cumpriu o que você prometeu vindo pra cá. E depois desse surto análogo, o Gi-hun chega no esconde-esconde. Dessa vez ele que não pode ser encontrado. Senão, coisas ruins podem acontecer. Ele começa a andar várias direções, inclusive achando uma faca. A mesma que foi dada a ele pra finalizar alguém nesse labirinto. Mas não adiantou muito. O Gi-hun só andou em círculo. Não se preocupem, o Gi-hun ainda tá vivo. E o Sang-woo continua falando com ele. Essa imunidade que ele tem com jogos na verdade é uma maldição.
Fazer amigos e ver em seguida todos eles serem finalizados, seja pelos jogos ou por ele mesmo, deve ser torturante. Mas, de qualquer forma, 2 de 3 amigos foram encontrados. Vamos comentar isso mais tarde. Ele sai do salão principal e vai para as escadas dos jogos, até que ele pisa em algo. Esse algo é uma foto da Sae-byeok e do Sang-woo. O espírito começa a pedir desculpas pelo que fez. Ele precisava de dinheiro e os dois queriam desistir do jogo. Além disso, ela já estava moribunda, então ele só finalizou ela de uma vez. E depois que o Gi-hun guarda a foto, o Sang-woo se despede, deixando o Gi-hun sozinho a partir daqui. You're not the only one alive. I have been watching you with my eyes. So have my servants. God brought me back here. I pray on your downfall. You're pathetic. Com essa aparição nada agradável, o Gi-hun decide pôr um fim nisso tudo. É agora que ele vai pra casa, chega de Squid Game. Ele vai até a sala do frontman pra ir embora. Mas, no meio do caminho, o Jung-bae fala com ele, que se você não lembra, é o amigo dele. A conversa se resume a ele confortando o Gi-hun. O espírito diz que todos estão sentindo falta dele e ele deseja uma boa sorte. E isso afeta bastante o Gi-hun. Mas agora, fiquem com o final desse análogo. Tem alguns detalhes nessa história que abrem margem para algumas interpretações. Eu teorizei 3 delas, então senta aí e presta atenção. Tudo isso é um sonho. Logo no início, a primeira coisa que aparece é acorde. Mas talvez o Gi-hun ainda não esteja acordado de fato. Tudo parece tão abstrato, tão vazio, como um sonho ou um pesadelo, melhor dizendo. Só existe ele e só. O final do frontman pode ser um gatilho para ele acordar do sonho. Quando você é finalizado em um, você acorda na mesma hora. Eu pessoalmente não acredito muito nessa interpretação, porque além de ser genérico, tudo isso era um sonho, perde um pouco da graça do análogo. De qualquer forma é uma hipótese real, mas tem outras mais interessantes, como o do Gi-hun estar enlouquecendo. Como eu disse, ter a experiência de ver todos seus amigos serem finalizados não deve ser nada saudável. E o protagonista viu isso acontecer 2 vezes. Isso acaba com o psicológico de qualquer um. O porquê daí está praticamente vazia, a gente releva porque é um análogo horror. E o que confirma que ele tá vivo é a Xamã. A aparição dela é quase irrelevante, é mais pra dar um susto mesmo. Mas, querendo ou não, ela confirmou que o Gi-hun tá vivo. Então ele pode estar lá na ilha sozinho, sem ninguém ter buscado ele, enlouquecendo naquele lugar. E é por isso que não tem mais ninguém além de espíritos e o próprio frontman. Mas e se isso for em outro plano? Como se fosse em um limbo? E o porquê ele escuta vozes e vê aparições? Pode ser uma continuação direta com o final da série. E o inferno dele com certeza seria a ilha dos jogos. Afinal, a vida dele girou em torno disso desde o dia que ele aceitou entrar. Então, basicamente, todo esse análogo é o inferno do Gi-hun, onde ele ouve vozes familiares e vê pessoas que ele queria salvar, mas falhou miseravelmente.
Comenta aí a sua interpretação. E se você não quiser, comenta qual das 3 teorias você acredita mais. Eu pessoalmente gosto bastante do limbo. Todos os vídeos estão disponíveis no TikTok, e eu queria ter trazido antes aqui no canal. Pode parecer simples, mas a história é até que bem complexa. Se você assistir, você vai ter a sua própria interpretação, e talvez ela seja melhor do que a minha. Então eu recomendo bastante você fazer isso. Mas por enquanto, isso é tudo em Squid Game Analog Horror. Deixe o like, se inscreva no canal, e se você chegou até aqui, assista algum desses 2 vídeos, vai. E muito obrigado pela sua atenção. Eu sou o Estevam e... tchau, tchau.